Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa quinta aula, já encaminhando para o encerramento da disciplina. E eu já abri para vocês os fóruns, para que vocês possam participar e responder a nossa atividade no valor de 20 pontos, conforme eu já tinha combinado com vocês na semana passada. Então o fórum já está aberto, já podem entrar lá na quinta semana e já começar a participar, para que a gente possa então depois corrigir aí as atividades de vocês. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu peço por favor que me avisem e avisem também os tutores, para que a gente consiga sanar as dúvidas de vocês em tempo hábil e assim a gente consiga finalizar a disciplina com tranquilidade. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Ok, então. Pessoal, vamos lá então, vamos dar início à nossa quinta aula de hoje. Hoje nós iremos discutir a questão do saber. O saber ele é um instrumento básico que é construído na escola, né? A gente entra na escola, obviamente, como eu já estou batendo na tecla com vocês há algum tempo, para poder se preparar para a entrada no mercado de trabalho e para que a gente seja um instrumento dentro da economia capitalista, conforme eu já falei para vocês. Então a escola ela é um ambiente de preparação daquele indivíduo para a inserção no mercado de trabalho. E aí, obviamente, que dentro desse processo de formação desse indivíduo ao longo do período escolar, o indivíduo ele vai nesse processo construir o saber. E aí a escola ela tem inúmeros problemas de construção desse processo de conhecimento do saber. A escola ela precisa se ajustar de modo que ela consiga lidar com esse saber, construir o saber, conceber o saber no processo de formação do indivíduo. E aí, para isso, é importante que todos os indivíduos que estão no ambiente escolar, e aí eu estou falando de equipe pedagógica, né? Professores, pedagogos, que estão lidando ali diretamente com o ensino, eles entendam a missão social da escola. Pessoal, o Gabriel falou que ele está sem som. Todos aqui estão conseguindo me ouvir? Como é que tá? Me deem retorno, por favor. Vocês me ouvem bem? Tá ouvindo, Maria Clara? Todos estão ouvindo? O Gabriel, tenta sair e entrar de novo para ver se há algum problema com relação à sua chamada aí. Aqui eu acredito que não seja o problema, porque todo mundo está ouvindo, ok? Pessoal, dito isso, então, a escola precisa entender, ela precisa que seja claro a sua missão social. E aí ela precisa ter, dentro dessa lógica, entender que a escola tem a missão social de formação do indivíduo para a inserção desse indivíduo no contexto da economia capitalista. Então, esse é o primeiro problema, esse é o primeiro entrave. Por mais que, obviamente, a gente existe, né, dentro da nossa lógica, escolas com diferentes tipos de formação, diferentes tipos de técnicas pedagógicas, entre outras questões, de maneira geral, gente, toda escola ela tem o mesmo objetivo, que é formar essa mão de obra para ser inserido na economia capitalista. E aí a gente tem o segundo problema, que é a dificuldade da escola de lidar com o saber. Porque muitas das vezes, como eu discuti com vocês na última aula, a escola ela vai lidar com as respostas dos alunos
sem que eles tenham feito perguntas. Ou muitas das vezes a escola vai estimular a redação de perguntas e menosprezar a importância de se obter respostas. Então vejam quanto isso é importante e o quanto nós temos que refletir sobre isso. Nós, enquanto educadores, enquanto professores, nós temos que estar preparados para um ambiente que estimule os alunos a questionarem, a perguntarem, e não somente a gente coloque esse aluno de maneira passiva no processo educacional. Perdão, gente, vou pegar um pouquinho de água aqui, só um minuto. Pessoal, peço perdão, tive uma crise de tosse aqui, mas já retomei na minha voz. E aí, então, nós, enquanto educadores, como eu estava falando para vocês, precisamos pensar nesse dilema. E aí, vejam bem o que eu trago para vocês aqui nessa lâmina. As escolas mais tradicionais não acreditam que seus alunos possam ter assuntos interessantes para contar ou perguntas estimuladoras para fazer. Veja como isso é grave. Ora, eu costumo brincar com os meus alunos e eu falo para eles, gente, nenhuma pergunta é idiota. E mais do que isso, idiota é não perguntar. Vocês têm que questionar, vocês têm que buscar conhecimento. É fundamental que o aluno tenha a pulga atrás da orelha e que o professor cutuque esse aluno para que ele pergunte. Principalmente quando a gente está no ensino fundamental ou no ensino médio, infelizmente, nós não somos induzidos a perguntar. Muitas das vezes, o aluno que questiona, ele tem vergonha de levantar a mão, os colegas vão zombar, vão brincar, chamar ele de nerd. Nós temos que criar no ambiente escolar, dentro da sala de aula, uma queda à resistência dos alunos que perguntam, porque é fundamental que o aluno tenha interesse, é fundamental que o aluno questione, que ele tenha exemplos para trazer do seu cotidiano. E aí, as escolas no modelo antigo, vamos assim dizer, colocam os alunos olhando calados para o professor. Para que serve esse tipo de conhecimento? Quando a gente tem uma escola nesse tipo de modelo, vai levantar a mão para fazer pergunta, vai se sentir vazio, vai muitas das vezes perder o sentido. Então nós temos que pensar numa escola que não ceife a criatividade dos alunos. Foi o vídeo que eu trouxe para vocês na semana passada. A gente tem que ter uma escola que seja uma escola estimuladora do questionamento e que induz o aluno a discutir, a contar suas relações, contar suas histórias, a trazer exemplos, a dialogar. Então percebam que nós não estamos adaptados a esse tipo de escola. E isso para nós é muito ruim, enquanto educadores. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Beleza, então. Dito isso, nós, enquanto educadores, precisamos construir uma escola que prepara para a vida, que seja uma escola plural, que seja uma escola acolhedora, que desenvolva nos alunos a criatividade, o perguntar, o compartilhar experiências, o trazer dúvidas, o trazer indagações, questionamentos, dizer um pouquinho sobre a pulga da orelha.
atrás da orelha. E aí, então, a escola tem que refletir, gente, porque a nossa escola, além de problemas, ela é um ambiente fechado. Muitas das vezes a escola em que nós estamos inseridos, ela se fecha para a realidade social. Ela cria uma clausura, ela tende a ignorar o que está à sua volta. E aí a escola, então, opta por um modelo de homem a educar, de um homem que seja passivo no processo de construção de conhecimento, e não um homem ativo em construir conhecimento, em trazer o seu meio social, em dialogar, em discutir, em contribuir para a construção do conhecimento. Então, a escola, gente, não pode ser pensada como uma fortaleza da infância, aquela que vai enclausurar os alunos, que vai ser fechada, mas sim uma escola que seja articuladora da vida cotidiana com a vida escolar. Por isso é importante que a gente deixe o aluno falar, que a gente estimule o aluno a trazer exemplos, que a gente estimule o aluno a compartilhar conhecimento. É ser um tanto quanto presunçoso quando a gente acha que o aluno não tem nada a dizer. Ou pior ainda, quando o que ele tem a dizer é, no nosso modo de ver, desnecessário. Mas muito pelo contrário, gente. Nós temos que trazer o aluno para o processo de construção do conhecimento. E nós não estamos preparados para isso, enquanto educadores. E aí cria-se um fenômeno, que é o fenômeno da clausura escolar. Estou até circulando aqui de verde no nosso slide. A clausura escolar. As teorias pedagógicas concebem a escola como uma instituição isolada da sociedade. Então, para a pedagogia, muitas das vezes a escola é uma instituição isolada da sociedade. Porém, pessoal, a escola deve mediar a relação indivíduo e sociedade. E quando ela não media, ela se torna uma instituição fechada. E aí a gente tem que perguntar algumas coisas. A escola foi fechada para proteger as crianças do quê? Dos males? Das corrupções da sociedade? Ora, ela não vai proteger. Ela tem que trazer todos esses acontecimentos para o debate, para mostrar para as crianças, para os jovens em formação, que nós temos todos esses problemas e que eles devem ser discutidos e devem ser resolvidos. Quando a gente cria uma escola dentro do contexto do fenômeno de clausura, a gente cria a ilusão de que é possível preparar o indivíduo para viver na sociedade. Mas, gente, nós precisamos discutir todo esse cotidiano dentro da escola. Se a gente não discute, se a gente não traz para o dia a dia, está errado. Não faz sentido. Nós erramos enquanto formadores. E, infelizmente, o que mais tem é professor ruim. E temos que refletir sobre isso. Tem muito professor ruim. Tem muito professor que não traz discussão. Tem muito professor que não levanta o debate, que ajuda a manter esse fenômeno da clausura escolar. Então temos que evitar todo esse contexto a todo custo. Vocês, futuros educadores, reflitam sobre isso. Tragam isso para o cotidiano de vocês. Alguma dúvida sobre isso? Dúvidas? Gente, dito isso, então, ainda dentro da análise desse fenômeno da clausura escolar, a gente tem que ter em mente que a clausura escolar ó, é ilusória. Porque a realidade social, gente, ela entra na escola.
que ela pode ser encontrada nos livros, nos valores ensinados, nas atividades desenvolvidas, nas famílias que participam dentro do contexto da educação. Então a escola, por mais que ela tente, ela não consegue se fechar. A clausura, quando ela existe, ela gera um distanciamento da escola, gente, do cotidiano das pessoas. E mais do que isso, uma escola enclausurada, ela traz conteúdo que não tem contexto com a realidade. E você trazer conteúdo que não tem contexto com a realidade, você erra no aprendizado. Porque os alunos não vão enxergar a aplicação prática daquele conteúdo no seu dia a dia. E aí, por fim, a gente culmina para o fracasso escolar. E o fracasso escolar aqui é explicado pela falta de empenho e esforço do aluno. E muitas das vezes a gente chega também a responsabilizar os pais nesse processo de construção de educação e nunca a escola. Gente, a escola não é perfeita. A escola tem erros e nós precisamos corrigi-los para fazer uma escola que seja mais completa dentro desse contexto do século XXI. Que não seja uma escola enclausurada. Vocês conseguiram entender? Kátia, um exemplo para abrir a escola para a sociedade é deixar os alunos falarem, fazer com que os alunos tragam os exemplos de vida cotidiana deles. É trazer dentro da escola família para discutir, profissionais, é usar exemplos que são vistos no nosso cotidiano, nos jornais, nas revistas, na internet. É trazer tudo que acontece na sociedade para dentro da escola. Ficou claro? Mais alguém tem dúvida? Gente, ficou claro então essa questão? Essa questão é muito importante de vocês entenderem esse fenômeno, tá? Além da importância do contexto, você pode ter certeza que eu vou pedir isso nas avaliações. Porque é um contexto que a gente precisa entender e discutir para que a gente possa romper isso enquanto educadores. Pessoal, de antemão, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Tá aqui algumas referências que eu utilizei na aula de hoje. Se não tiverem dúvidas, a gente pode encerrar. Gabriel, a questão da clausura escolar é quando todos que estão envolvidos no processo de educar, professores, pedagogos, entre outros, não trazem ao ensinamento das disciplinas, aos debates, às discussões, às conversas que são feitas na escola, as questões que são discutidas no cotidiano, por exemplo, a violência, questão da sexualidade, educação sexual, drogas, inclusão pelo esporte, diversidade. Quando a gente não traz essas questões, ou mais ainda, quando a gente não aprofunda nessas questões, a gente cria um fenômeno chamado clausura escolar. Esse fenômeno, então, faz com que quem está sendo formado na escola não seja formado com qualidade, porque a escola está alheia aos problemas sociais. Ficou claro? Ficou claro essa questão? Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Pessoal, com relação à prova de sábado, ela vai ser sem consulta, tá? Vocês vão consultar o cérebro de vocês. Tenho certeza que todos que leram o material vão sair bem. Sim, a matéria da prova é todo conteúdo dado até hoje. A atividade aberta, já expliquei para vocês como que ela vai funcionar. Vocês podem entrar no chat lá e discutir, tá?
e obviamente que a atividade aberta ela será com consulta, diferentemente da prova. Combinado então, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Perfeito, então. Maria, não posso falar mais nenhuma informação sobre a prova, não. Nem quantas questões, nem como é que foi organizada. Mas tem certeza que quem assistiu todas as aulas e leu o material vai se sair muito bem. Pessoal, é isso então. Daqui a pouco eu disponibilizo a aula no YouTube. Agradeço a todos, boa noite e até a próxima aula.